Será que você tem diabetes? A diabetes é uma das doenças que mais mata no mundo inteiro e possui sinais e sintomas que podem passar despercebidos no seu início. Fique no vídeo e você vai descobrir 10 sinais que podem sinalizar que você está com diabetes. No fim do vídeo vamos te dar também os fatores de risco que aumentam suas chances de ter diabetes. Seja bem-vindo ao canal Saudável na Vida. Antes de começarmos, pedimos que você se inscreva no canal para conseguirmos passar nossa mensagem de saúde e estilo de vida saudável para mais pessoas. Diabetes é uma doença crônica causada pela incapacidade do nosso pâncreas de produzir insulina em quantidade suficiente. Também pode ocorrer pela ineficiência do nosso corpo em utilizar a insulina que foi produzida. Mas o que é a insulina? A insulina é um hormônio essencial para regular os níveis de glicose no sangue. Existem 3 tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1 é autoimune. O sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, e por isso os diabéticos desse tipo precisam fazer uso de injeções de insulina para manterem-se vivos. Já o diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença, está relacionado ao excesso de peso, obesidade e sedentarismo, com o corpo produzindo insulina mas as células tornando-se resistentes a ela. Essa resistência impede a entrada de glicose nas células, resultando em sua acumulação no sangue. O manejo do diabetes tipo 2 pode incluir mudanças no estilo de vida, uso de medicamentos orais e, em alguns casos, de insulina. Também pode acontecer de a grávida ter diabetes, o chamado diabetes gestacional. Nele acontece a insuficiência da produção ou má utilização da insulina necessária nesse período. Se não tratado, pode aumentar o risco de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, embora geralmente se resolva após o parto. No entanto, mulheres que experimentam diabetes gestacional apresentam maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 posteriormente. Para evitar complicações associadas a diabetes como doenças cardíacas, AVC, neuropatia, retinopatia e nefropatia diabéticas, é crucial manter os níveis de glicose sanguínea dentro dos limites normais. O controle efetivo da diabetes envolve o monitoramento regular da glicemia, uma dieta balanceada, prática regular de exercícios físicos e, quando necessário, o uso de medicamentos ou insulina conforme orientação médica. E quais são os sinais da diabetes no seu corpo? Fique atento a esses sintomas. Primeiro, visão embaçada. A visão embaçada é um dos primeiros sinais de alerta para aqueles que experimentam níveis elevados de glicose no sangue. Esse sintoma pode ser o início da retinopatia diabética, uma complicação séria que afeta os vasos sanguíneos dos olhos. À medida que o excesso de açúcar no sangue começa a interferir com a circulação sanguínea adequada dentro dos olhos, pode ocorrer um edema no cristalino, o que altera sua capacidade de focar corretamente, levando a uma percepção visual turva. Essas mudanças são geralmente reversíveis nas fases iniciais e podem melhorar com o controle adequado da glicemia. No entanto, se ignoradas, as alterações temporárias podem evoluir para danos permanentes na visão. Segundo, formigamento. A neuropatia diabética emerge como uma complicação direta do impacto a longo prazo dos níveis elevados de glicose no sangue sobre o sistema nervoso. Este dano nervoso manifesta-se frequentemente através de sensações como formigamento, dor, arrepio ou até mesmo dormência, sendo mais comum nas extremidades do corpo, como mãos e pés. Tais sintomas são indicativos de que os nervos nessas áreas estão sendo gradualmente afetados pela glicemia elevada, prejudicando sua função e sensibilidade. Essas sensações podem variar de leves a extremamente desconfortáveis, afetando significativamente a qualidade de vida do paciente. Sem o tratamento adequado, o dano nervoso pode se tornar permanente, levando a complicações mais graves e limitações significativas. Terceiro, poliúria. A produção excessiva de urina também é um sintoma comum em indivíduos que apresentam níveis elevados de glicose no sangue, característica observada em condições como a diabetes. Esse aumento na frequência urinária pode ser tão significativo que afeta até mesmo o padrão de sono do indivíduo, levando-o a acordar várias vezes durante a noite com a necessidade de urinar.
O mecanismo por trás desse fenômeno reside na função renal. Quando os níveis de açúcar no sangue estão muito altos, os rins se esforçam para filtrar e eliminar o excesso de glicose através da urina. Quarto, sede intensa. A sede intensa é uma resposta direta do corpo à perda excessiva de líquidos, um fenômeno comum em pessoas com níveis elevados de glicose no sangue. Isso acontece porque o corpo tenta compensar a desidratação resultante da produção aumentada de urina. À medida que os rins filtram o sangue para remover o excesso de glicose, uma quantidade significativa de água é também liberada e isso leva a uma necessidade urgente de repor esses líquidos. Por isso você pode sentir uma sede insaciável que pode levar você a consumir grandes volumes de água em uma tentativa de manter o equilíbrio hídrico do corpo. Quinto, perda de peso inexplicada. É normal a diabetes ser associada ao ganho de peso, especialmente no caso do tipo 2, relacionado à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura corporal. No entanto, quando o corpo não consegue produzir insulina suficiente ou utilizar eficazmente a insulina disponível, um problema comum na diabetes tipo 1 e em estágios avançados do tipo 2, ele não pode metabolizar a glicose como fonte de energia de forma eficiente. Como resultado, o corpo começa a quebrar as reservas de gordura e músculo para obter energia, levando a uma perda de peso rápida e não intencional. Sexto, cansaço excessivo e inexplicável. O cansaço excessivo que pessoas com diabetes sentem tem suas raízes na incapacidade do corpo de utilizar efetivamente a glicose como fonte de energia. Em condições normais, a insulina ajuda a glicose, um açúcar simples derivado dos alimentos que consumimos, a entrar nas células do corpo, onde é convertida em energia. No entanto, na diabetes, esse processo é interrompido. Na diabetes tipo 1, o corpo não produz insulina suficiente. Na diabetes tipo 2, as células do corpo tornam-se resistentes à ação da insulina. Em ambos os casos, a glicose acumula-se no sangue em vez de ser absorvida pelas células, resultando em níveis elevados de açúcar no sangue. Essa falha no metabolismo da glicose significa que, apesar de haver abundância de energia potencial disponível no sangue, as células não conseguem acessá-la. Consequentemente, as pessoas com diabetes frequentemente se sentem cansadas e sem energia, mesmo depois de terem dormido bem ou não terem realizado atividades fisicamente exigentes. Sétimo, infecções frequentes. A glicemia elevada compromete a capacidade do corpo de combater infecções, tornando o indivíduo mais suscetível e vulnerável, incluindo aquelas que afetam a pele, o trato urinário e o sistema respiratório. Esse aumento da vulnerabilidade ocorre porque um ambiente rico em glicose favorece o crescimento de patógenos, além de interferir na função normal das células imunológicas. Como resultado, infecções que poderiam ser facilmente controladas em indivíduos com níveis normais de açúcar no sangue podem se tornar mais persistentes, graves ou recorrentes em pessoas com diabetes. Oitavo, polifagia. A polifagia é uma fome em excesso ou um aumento significativo do apetite. Esse aumento da fome ocorre mesmo quando a pessoa consome mais alimentos do que o habitual, resultando em uma sensação persistente de fome que não é aliviada pela ingestão de comida. A causa subjacente desse fenômeno é a incapacidade do corpo de utilizar adequadamente a glicose como fonte de energia devido aos níveis elevados de açúcar no sangue e a ineficácia ou falta de insulina. Quando a insulina não pode facilitar a entrada de glicose nas células, o corpo interpreta erroneamente essa situação como uma falta de energia, desencadeando o mecanismo da fome na tentativa de obter mais combustível. Infelizmente, sem a ação eficaz da insulina, esse aumento na ingestão alimentar não consegue satisfazer as necessidades energéticas das células, criando um ciclo de fome constante que não é resolvido pelo consumo de mais alimentos. Nono, infecções fúngicas frequentes. Indivíduos com diabetes enfrentam um risco elevado de desenvolver infecções fúngicas. Especificamente, mulheres com diabetes podem experimentar episódios repetidos de candidíase vaginal, um reflexo da predisposição causada pelos altos níveis de glicose no sangue que criam um ambiente propício para o crescimento de fungos.
Este cenário ocorre porque a glicemia elevada compromete a função imune e facilita a proliferação de fungos, levando a infecções frequentes que podem ser tanto desconfortáveis quanto potencialmente perigosas. 10º, dificuldade de cicatrização. A dificuldade de cicatrização de feridas é um problema comum enfrentado por pessoas com diabetes. A má circulação sanguínea causada pela diabetes pode levar ao estreitamento e à obstrução dos vasos sanguíneos, limitando o fluxo sanguíneo necessário para fornecer oxigênio e nutrientes essenciais às áreas lesionadas. Além disso, a nutrição inadequada de glicose nas áreas afetadas compromete a capacidade do corpo de reparar e regenerar tecidos. As células responsáveis pela cicatrização, como os fibroblastos, que ajudam na formação do tecido cicatricial, e os leucócitos, que combatem as infecções, não conseguem funcionar adequadamente sem um suprimento adequado de sangue, oxigênio e nutrientes. Esse conjunto de condições cria um ambiente propício para que as feridas permaneçam abertas por períodos prolongados, aumentando significativamente o risco de infecções. As infecções em feridas não cicatrizadas podem se tornar graves rapidamente, levando a complicações ainda mais sérias, como a formação de úlceras em casos extremos, a necessidade de amputação. Agora que você sabe os sintomas silenciosos de diabetes, preste bastante atenção nos fatores que aumentam seu risco de ter essa doença. Caso você se identifique em um ou mais desses fatores, é muito importante procurar um médico da sua confiança para fazer exames mais detalhados. Os fatores de risco associados ao desenvolvimento do diabetes variam entre os tipos 1 e 2 da doença. No caso do diabetes tipo 1, uma condição autoimune, o risco aumenta consideravelmente se houver um histórico familiar da doença, sugerindo uma forte componente genética. A idade também desempenha um papel, com o diagnóstico sendo mais comum na infância, adolescência ou início da vida adulta. Além disso, a presença de autoanticorpos que atacam as células produtoras de insulina no pâncreas serve como um marcador precoce e um indicador de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Por outro lado, o diabetes tipo 2 apresenta outros fatores de risco. A idade é um fator, com o risco aumentando especialmente após os 45 anos, embora uma tendência crescente entre adultos mais jovens e até crianças tenha sido observada, principalmente devido ao aumento dos casos de obesidade. O excesso de peso, particularmente a acumulação de gordura na região abdominal, é um dos maiores fatores de risco, juntamente com a inatividade física. Um histórico familiar de diabetes tipo 2 também eleva o risco de desenvolver a doença, assim como pertencer a certos grupos étnicos, como afro-americanos, hispânicos, nativos americanos e asiático-americanos. Outros fatores incluem hipertensão arterial, níveis anormais de colesterol e triglicerídeos, um histórico de diabetes gestacional e condições como a síndrome do ovário policístico. Além disso, ter níveis de glicose no sangue anormalmente elevados no passado, uma condição conhecida como pré-diabetes, sinaliza um risco aumentado de evoluir para diabetes tipo 2. A diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez, também tem seus próprios fatores de risco, incluindo idade acima de 25 anos, histórico familiar de diabetes, sobrepeso ou obesidade antes da gravidez, e um histórico de diabetes gestacional ou de dar à luz a bebês com mais de 4 kg. Esses fatores aumentam o risco de complicações durante gestações futuras e podem elevar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde na vida. A adoção de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta balanceada, exercício regular e manutenção de um peso saudável, pode mitigar muitos desses fatores de risco, especialmente no que se refere ao diabetes tipo 2. Tais mudanças no estilo de vida não apenas diminuem o risco de desenvolver diabetes, mas também têm um impacto positivo na gestão da doença para aqueles que já foram diagnosticados, destacando a importância de escolhas saudáveis no combate à diabetes. Se quer mesmo cuidar da sua saúde, convidamos você a se inscrever no canal e assistir a mais vídeos produzidos aqui. A inscrição é uma maneira gratuita de dizer que nosso vídeo é útil para você. Desde já agradecemos. Esperamos que tenha gostado do nosso vídeo. Até a próxima!